eu queria apresentar uma surpreendente demonstração biológica. A demonstração da impossibilidade da existência das ring species, as espécies com distribuição em anel. Um exemplo de espécies com distribuição em anel são duas gaivotas inglesas, laros fuscos e laros argentados. Essas duas espécies coexistem na Inglaterra, onde elas não intercruzam. A figura representa duas espécies distintas, laros fuscos e laros argentados. Contígua à área de distribuição de laros fuscos, existe um conjunto de populações que intercruzam com laros fuscos. Próximas a essas populações, existe um outro conjunto de populações também intercruzantes com essas. E próximas a ela, um outro conjunto de populações também intercruzantes. E assim, sucessivamente, existem vários conjuntos de populações intercruzantes, contíguos uns aos outros, até o fechamento completo do anel. Quando o anel se fecha, reencontramos novamente as duas espécies, laros fuscos e laros argentados. Então temos duas espécies coexistindo numa mesma área, ligadas por uma sucessão de populações intercruzantes, o que define uma espécie com distribuição em anel. Vamos então à demonstração da impossibilidade da existência das espécies com distribuição em anel. Antes disso, no entanto, convém apresentar a definição biológica de espécie. Espécies são conjuntos de populações real ou potencialmente intercruzantes e reprodutivamente isoladas de outros grupos. Retornemos à figura do anel. Temos aqui as duas populações não intercruzantes coexistindo numa mesma área, de laros fuscos e laros argentados. Nessa outra figura, vemos representado o intercruzamento entre as populações A e B. Mas se A e B são intercruzantes, e se A pertence à espécie laros fuscos, então B também pertence a laros fuscos. Vemos agora assinalado uma população C intercruzante com B. Se C e B são intercruzantes e B pertence a laros fuscos, então C também pertence a laros fuscos. Vemos agora a população D, que também intercruza com C. Consequentemente, D também pertence a laros fuscos. E assim sucessivamente, até o completo fechamento do anel. Mas aqui somos obrigados a concluir que laros fuscos e laros argentados pertencem a uma única espécie, já que são ligadas por uma sucessão de populações intercruzantes, todas elas pertencentes a uma única espécie. Ou seja, somos obrigados a concluir que laros fuscos e laros argentados constituem, na verdade, uma única espécie, embora essas duas populações não sejam diretamente intercruzantes. E assim são todas as ring species, compostas de fato por uma única espécie, ainda que incorporando populações que não são diretamente intercruzantes. Isso conclui a nossa demonstração da impossibilidade de existência de espécies com distribuição em anel. Essa demonstração biológica pode parecer uma mera curiosidade, mas ela tem, na verdade, pelo menos uma consequência bastante relevante. Ela impõe uma alteração na definição biológica de espécie que deve ser reenunciada da seguinte maneira. Espécies são conjunto de populações real ou potencialmente intercruzantes, direta ou indiretamente e reprodutivamente isoladas de outros grupos.